pessoal, professor Odair. Vamos continuar vendo os conceitos de matemática financeira. E nessa aula aqui em especial, nós vamos ver alguns conceitos relativos à taxa de juros que a gente já abordou na aula anterior, mas eu vou detalhar um pouquinho mais aqui. Vamos imaginar aqui uma linha do tempo aqui, né? Uma linha para a gente montar um fluxo de caixa, por exemplo. Uma linha que estabelece para nós o tempo. Então nós estamos colocando 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Cada uma dessas datas aqui são justamente as datas onde vai ocorrer capitalização, tá? Então vamos pensar aqui como é que funciona a taxa de juros simples. A taxa de juros simples é assim, eu coloco um capital aqui na data 0 e a cada período de tempo, esse capital lá na última data, esse capital é o mesmo, só que ele está acrescido de um juros total. Então ele cresce de forma linear. Ele é um crescimento linear, né? É dessa forma. E no caso do juro composto, não. O juro composto, eu tenho ali, a cada período, eu tenho um acréscimo no valor. Então, esse daqui passa a ser o capital para a data seguinte, esse daqui passa a ser o capital para a data seguinte, esse passa e assim sucessivamente. Então, ele tem aqui uma curva de crescimento diferente da curva de crescimento de juros simples. Então, esse crescimento aqui é um crescimento segundo uma progressão geométrica, né? E aqui é uma progressão linear. No primeiro período das duas, o rendimento das duas é o mesmo no primeiro período, porque a data aí de rendimento é o mesmo, tá? A partir do segundo período aí já tem um distanciamento do juro composto e aí ele vai ser sempre maior do que o juro simples. Mas entre o data 0 e a data 1, exatamente na data eles têm o mesmo valor. Existem mais de um critério aqui para você determinar quando é inferior a essa data, né? Porque quando é inferior a essa data, a curva do juro composto estaria abaixo, né, da curva do juro simples. Então, é esse momento, quando a gente considera um critério composto, né, exponencial, vamos dizer assim, aí ele tem um valor menor. Muito bem. Mas então vamos ver. Então eu peguei aqui, apliquei o capital na data 0 e na última data eu retiro o montante. A cada período aqui eu aplico uma taxa de juros. E essa taxa de juros que é aplicada a cada período, na realidade ela é 1 mais I. Então eu aplico 1 mais I aqui, aplico 1 mais I aqui, 1 mais I aqui, até o número de períodos que a gente manteve aplicado ou tomamos emprestado durante esse período, tá? Então, essa daqui que é a nossa curva. Essa taxa de juros aqui é a chamada taxa de juros efetiva. Taxa de juros efetiva. Quando chega lá no final da última, vamos chamar aqui de N, né, na última aplicação,
Sobre cada uma delas, esse valor aqui da última é como se eu tivesse aplicado uma única vez um negócio que a gente vai chamar de taxa equivalente. Olha, é assim, ó, 1 mais taxa equivalente. É como se eu tivesse aplicado sobre esse capital na data zero, aplicasse uma única taxa e eu vou retirar lá na data n o mesmo valor dessas sucessivas aplicações periódicas aí no período da capitalização. Então vou aplicando, por exemplo, se for mensal, mês a mês, até a última aplicação. Essa taxa equivalente é como se fosse uma única aplicação no final, que é chamada de taxa equivalente. Essa taxa aqui, olha, esse montante, eu vou colocar aqui na fórmula. O montante vai ser igual ao capital vezes 1 mais i elevado a n, porque eu aplico isso daí n vezes, tá? Mas dentro dessa ideia da taxa equivalente, seria assim, o capital, ele é igual, o montante é igual ao capital vezes 1 mais a taxa equivalente. Eu fiz uma única aplicação, com uma única taxa já no final do período que a gente está considerando. Então, como isso é igual a isso, isso é igual a isso, isso tem que ser igual a isso. Então, 1 mais a taxa equivalente, ele é igual a 1 mais i elevado a n. Isso daqui é o que a gente chama de taxa equivalente, taxa de juros equivalente, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês verem, olha, tá aqui. Então, taxa de juros equivalente é isso aí, olha pessoal. Eu tenho a aplicação do capital, várias taxas, né? 1 mais i até o valor de n. A taxa aplicada daqui para cá é a taxa de juros equivalente, tá? Olha, e a formuleta é essa daqui, ó. Montante igual a taxa de juros equivalente, que vai gerar essa formuleta aqui para nós. 1 mais i elevado a n é igual a 1 mais a taxa equivalente. Eu parei por aqui, mas dá na mesma. A gente poderia evoluir para essa taxa aqui também, que seria a taxa efetiva. Taxa efetiva, 1 mais a taxa equivalente elevada a 1 sobre n, mais 1. Deixa eu abordar esse assunto de uma outra forma aqui com vocês. Espera aí. Eu vou pegar aqui a tabela, a nossa tabela de juros, né? A nossa tabela de juros, e vamos dar uma estudada nela aqui com um pouco mais de profundidade nela aqui. Bem. Ó. O que tem aqui no corpo da tabela, é justamente os valores de 1 mais i elevado a n. A gente pega aqui, olha, a fórmula que está no Excel. É a potência, né, de 1 mais CS1, né, CS1 está aqui, ó. Esse cifrão aqui é fixação da fórmula, né, C1 na verdade, né, C1, A2, né. C1 é 1 mais esse, e o A2 é esse daqui, é esse valor aqui. Então aqui ele está elevando a esse valor. Esse daqui é a mesma conta, 1 mais i elevado a 2, aqui elevado a 3 e assim sucessivamente, tá? Então, é exatamente isso que está no corpo da
da tabela 1 mais i elevado a n. Então, esse daqui são os períodos que tem. Eu vou conversar um pouquinho sobre a tabela, e aí na tabela a gente vai entender um pouquinho melhor ela. Deixa eu ver se fica um pouco melhor aqui. Espera aí. Deixa eu tentar abrir aqui. Isso, agora sim ficou legal. A gente viu num exemplo anterior aí uma taxa de 4%, né? Que a gente tinha uma taxa nominal de 48% ao ano. Quando a gente divide por 12, quando a capitalização é mensal, dá uma taxa mensal de 4%. Então, no primeiro período, que é aqui, olha, 1 mais i elevado a 1 vai dar exatamente 1 mais i, que é 1,04. No segundo período, eu já tenho um certo acúmulo aqui, né, que dá 8,16, ao contrário do juros simples, que daria apenas 8. Então, no final de um ano, naquela taxa que é nominal de 48% ao ano, quando dividido por 12 dá 4%, a taxa equivalente anual ela é de 60,1%, tá vendo? Olha, 60,1%. Opa, acho que não está aparecendo direito, está aqui, olha, 60,1%. Por que eu falei 60,1%? Primeiro porque isso daqui é 1 mais i, a taxa equivalente. Esse valor aqui já é 1 mais a taxa equivalente. Então, quando a gente retira o 1 daqui, já tenho a taxa equivalente que seria 60% no ano. Isso aqui é bem interessante, pessoal, bem interessante mesmo, olha. Deixa eu pegar outros valores aqui. Por exemplo, você pega uma taxa de juros aí de, sei lá, uma taxa de juros de cheque especial, por exemplo, 10% ao mês, né? 10% ao mês lá, se você não paga. Ah, esse é empréstimo muito curto prazo. Mas tudo bem, se você ficar enrolado e não conseguir pagar isso por 10 meses, por exemplo, olha, em 10 meses está aqui, olha. Eu retiro 1 daqui, vai ficar 1,59. Vezes 100 dá 159% em 10 meses. Então, aquilo que você imagina, é 10% ao mês, eu vou pagar 10 vezes 10, 100%. Não, você está pagando 159%. E se for em um ano, olha, um ano está aqui, ó, 12 meses, olha como a coisa sobe bem. 12 meses, está aqui, 3,13. 3 menos 1 vai dar 213% em um ano. Então, 10% ao mês, uma taxa nominal de 100% ao ano. A taxa nominal é 100% ao ano. Mas quando dividido por 12, eu encontro 10% ao mês. Quando capitalizada mensalmente, eu vou encontrar a taxa de 213% em um ano. Ficou claro aí, pessoal? Beleza. Então vamos resolver esse exercício aí para servir de exemplo para como a gente calcula a taxa. Ele pede assim, qual é a taxa anual equivalente a uma taxa nominal de 120% ao ano. Então eu tenho uma taxa nominal de 120% ao ano, só que está capitalizado bimestralmente. Quer dizer, eu tenho de 2 em 2 meses é que eu vou capitalizar os juros sobre o capital, tá certo? Então a ideia é a seguinte, eu tenho uma taxa de 120% ao ano. Quando eu capitalizo ela bimestralmente, eu tenho 6 bimestres em um ano. Como eu tenho 6 bimestres por ano, eu divido por 6 para achar a taxa efetiva. Então, a nossa taxa efetiva vai ser igual a 120 dividido por 6 bimestres. 120 dividido por 6 vai dar 20% ao bimestre. Correto? Então, a cada 2 meses
vai render 20%. Essa daí é a nossa taxa. E ele está pedindo justamente a gente calcular a taxa equivalente. Então, nós temos assim que 1 mais a taxa equivalente, ela é igual a 1 mais i elevado a n. Nesse caso aí, nós temos a taxa de 20% e o número de períodos é 6. Então, 1 mais a taxa equivalente é igual a 1,20, já que a taxa é de 20% ao bimestre, ou seja, 0,2, elevado a 6 bimestres que eu tenho no ano, porque ele está pedindo a taxa anual equivalente, né? Então, esse valor aqui nós vamos pegar lá na tabela. Vamos lá na nossa tabela, vamos pegar o valor, olha, 20%, 10, 10,5, vamos ver se a gente acha os 20. Opa! Apareceu aqui os 20%, ótimo. Agora, o período aqui é de 6. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está aqui. 2,9860. Então, 1 mais a taxa equivalente, ele é igual a 2,9860. Então, a taxa equivalente, ela é igual a 2,9860 menos 1. É claro que essa taxa que a gente está encontrando, ela é uma taxa unitária, é por unidade de capital aplicado. Então, se eu quiser a percentual, então vou escrever na forma percentual. Eu multiplico por 100 e divido por 100. O divisão por 100 aqui passa para o nosso símbolo que de porcentagem. Então, é uma, duas casas decimais para a direita, vai ficar 198,60% ao bimestre. Ao bimestre não, ao ano, né? Nesse caso é o ano, quando capitalizado bimestralmente. Então ficou assim, olha, 198,6% ao ano. Nota bem, então. A taxa nominal, 120% ao ano. Capitalizado bimestralmente, 6 períodos no bimestre. Isso corresponde a uma taxa efetiva de 20% ao bimestre. Taxa de 20% efetiva ao bimestre aplicada durante 6 períodos vai ficar com 2,98, que é 1 mais a taxa equivalente. Então, a taxa equivalente vai dar 1,98 ao bimestre, ao ano, só que capitalizado bimestralmente, que vai dar 198,60 ao ano. Ficou claro, pessoal? Vamos começar a resolver então os exercícios, né, que nós temos aí. Calcular os juros compostos do capital de 5.000. Então, o capital fornecido aí é 5.000. Há uma taxa de 6% ao ano capitalizados anualmente. Então, veja, essa taxa de juros, ela é efetiva, né? Porque já está dada em ao ano e a capitalização é anual mesmo. E ela é aplicada durante 20 anos. Então, eu tenho uma taxa de 6% ao ano durante 20 anos. Então, montante, ele é igual ao capital vezes 1 mais i elevado a n. Essa é a nossa formuleta básica aí do juro composto. Então, o montante, que é o que ele está pedindo. Ah, não, ele está querendo só os juros, né? Mas a gente vai ter que calcular o montante para fazer a diferença depois do capital. É o capital inicial, 5.000, vezes
1,06 elevado a 20. Essa é a conta mais difícil de ser feita, né? E aí a gente vai abrir mão aqui da nossa tabela, né? Então nós vamos procurar lá 6% ao ano. Vamos ver, cadê? Opa, aqui, achamos. 6% ao ano aplicado durante 20 períodos. Uau! 20 períodos. Está aqui a nossa tabela, olha. 3,2071. Então, o nosso montante, ele vai ser igual a 5.000 vezes 3,20, opa, 27,1. Então, o valor do montante vai ser igual a 16.000, 0,35,50. Esse aí é o valor do montante. Ok? Que é 20. Nós temos então o valor do montante. Falta a gente calcular então o valor dos juros, que é o que ele está pedindo, o valor dos juros. Nota, hein, pessoal, que em 20 anos rendeu aí 220%. Então, 6% ao ano parece uma coisa pequena, mas em 20 anos rendeu 220%. Você tem 3,2 vezes, né, o capital aplicado inicialmente. Então, os juros vai ser igual ao montante menos o capital. Portanto, os juros vai ser igual a 16.035,50 menos 5.000 do capital aplicado. Juros, então, vai ser igual a 11.035,50. Tá aqui, ó. Esse é o valor dos juros que o exercício está solicitando. Bom, o próximo exercício aí, pessoal, é esse. Calcular o capital que aplicado durante 10 meses a uma taxa de 4% ao mês produz um valor acumulado de 17.762,93. Uau! Vamos lá. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Esse é o valor do cálculo do montante. O valor do montante que a gente já tem, né? 17.762,93. Tem que ser igual ao capital, que é o que ele quer saber, o quanto que eu devo depositar hoje para ao final de 10 meses ter esse valor aplicado lá, quando eu sei que a taxa é de 4% ao mês, capitalizados mensalmente, né? Então vai ser 1 mais 0,04 elevado a 10. Então, esse valor aqui é de 1 mais I, 1,04 elevado a 10. Esse valor aqui nós vamos lá na tabela e vamos encontrar lá na tabela. Então, 17.762,93 é igual ao capital vezes o valor que nós vamos encontrar lá na nossa tabela de juros compostos. Então vamos lá em 4%. Opa, 4% está aqui. 4%, só que é em 10 parcelas. Então nós vamos procurar N igual a 10. O N igual a 10 está aqui. Então o valor correspondente é 48,02. 1,4202.
É isso mesmo, pessoal. Vamos calcular então o valor do capital. Capital é igual a 17.600, olha, 762,93 dividido por 1,4802. Nossa, que divisão horrorosa, professor. 12 mil. Nossa, deu redondo, professor. Deu redondinho. Beleza. Ainda bem que deu redondo, né? Próximo aí. Calcular o montante e os juros compostos do capital de 12 mil, empregados 6% ao ano, capitalizados anualmente durante 20 anos. Uau! Vamos lá. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a N. Ok? O valor do calcular o montante do capital é de 12 mil. Então, o montante é igual a 12 mil vezes 1,06, porque a taxa é de 6%, capitalização anual, 6% ao ano, capitalizado anualmente durante 20 anos. Então, o montante vai ser igual a 12 mil vezes. Vamos lá na tabela agora. Vamos na tabela e vamos encontrar o valor de 6%. Opa! 6% a 20 parcelas. Opa, onde é que está o 20? Tá aqui, ó. Achamos 3,2071. 3,2071. Então o montante vai ser igual a multiplicação de 32 por 3,2. Isso daí vai dar 38. O professor tem que fazer essa conta. Tem. É bom treinar conta, não é? Claro, em uma prova, via de regra, normalmente você só precisa conhecer os dois primeiros dígitos, né? Os outros dígitos aí dificilmente vai ser exigido que você consiga fazer a conta. Mas pelo menos os dois primeiros, provavelmente. Ok? Olha que interessante esse exercício aí. Ele diz assim: o capital de 1.000 foi aplicado a uma taxa de 5% ao ano, capitalizado anualmente durante 15 anos. Calcular o juro produzido durante o último período, só durante o último período. Então veja que interessante que é esse exercício, né, pessoal? Olha, vamos colocar aqui na linha de tempo para a gente enxergar melhor. Olha, apliquei a data zero, aplicou aqui o capital de 1.000, tá? Lá na data 14, eu tenho um certo valor de montante e na data 15 eu tenho outro valor de montante, tá? Então, o que ele está querendo é justamente os juros desse último período aqui. Então, esse montante vamos chamar de S14 e esse montante aqui vamos chamar de S15. Então, esse aqui é um montante da data 15 e esse é um montante da data 14. Os juros que nós estamos procurando é os juros desse último período aqui, que é o que ele está pedindo, tá? A gente pode calcular isso aí de duas formas diferentes aí. A gente pode calcular o S15 e o S14 subtrair um do outro, mas a gente pode também calcular o S14 e aplicar 5% sobre esse valor aqui e a gente encontra também os juros do último período. As duas formas vão dar um resultado correto, né? Vamos fazer pela diferença? Olha, juros ele é igual
ao juros, ao montante da data 15 menos o montante da data 14. Esses juros aí, a gente pode já substituir o valor inteiro ou a gente pode substituir, sei lá, pode fazer de qualquer jeito aí. Vamos calcular primeiro o S15, o S14 e depois a gente calcula o S15, tá ok? O S14 vai ser 1.000 vezes a taxa de juros é de 5%, então é 1,05 elevado a 14. No segundo caso, vai ser 1.000 vezes 1,05 elevado a 15. Vou puxar um pouquinho para cá para ver se a gente consegue colocar o resultado inteiro. Acho que eu não vou conseguir colocar não, mas a gente dá um jeito. Vamos lá na nossa tabela. Na nossa tabela, nós vamos procurar 5% ao ano. Está aqui, 5% ao ano. 5% ao ano. Então a data 14 e a data 15. A data 14 é 1,9799. Como está multiplicado por 1.000, basta a gente pegar esse número, essa vírgula que está aqui, e carregar 3 casas decimais para a direita. Então, a data 14 vai ser igual a 1.979,90. Uau, mais um tequinho só e a gente faz caber aqui. Ó. Aqui. Deu. Tequinho deu. E na data 15 a mesma coisa, olha. A data 15 é 2,0789. Então vai ficar 2.078,90. Então os juros aí vai ser igual a 2.078,9 menos 1.979,9. Tá ok? Então isso aí dá 99, rapaz. Olha só, 99. Esse é o valor do juros. Tá ok, pessoal? Professor, eu gostei. Eu amei essa aula. Valeu, pessoal. Até mais.